Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 22 e aqui nós vamos ter falando sobre a santidade na entrega das ofertas, também sobre as instruções quanto aos estranhos ao comer das ofertas, né? E as leis quanto à oferta dos animais, de animais. E nós vamos perceber que aqui do versículo 1 ao versículo 9 está falando sobre as orientações diretamente para os sacerdotes. E nós já vimos anteriormente em outros capítulos falando sobre diretamente uma orientação aos sacerdotes. Percebem, eles estavam vindo que lá do Egito. E no Egito eles estavam familiarizados com a cultura do Egito e lá havia o que? Os sacerdotes do Egito. E esses sacerdotes ali no Egito, eles estavam muito interessados na política. E eles viam inclusive a religião como um caminho de obter poder. Então os israelitas, eles ficavam desconfiados quanto ao estabelecimento dessa nova ordem sacerdotal. Mas Deus queria o quê? Que o seu sacerdote servisse a ele e o povo. Veja só o que diz aqui, eu vou ler um pedacinho sobre uma referência do estudo que é Life Application Study Bible. Diz assim: porquanto os israelitas estariam desconfiados quanto ao estabelecimento de uma nova ordem sacerdotal, mas Deus queria que o seu sacerdote servisse a ele e o povo. Seu trabalho era religioso, era o que? Ajudar o povo a se aproximar de Deus e adorar a Deus. Eles não poderiam utilizar da sua posição para poder obter poder, porque não lhes era permitido possuir terras ou tomar dinheiro de quem quer que fosse. Todas essas orientações, o que? Tranquilizaram o povo e ajudaram os sacerdotes a atingir o seu propósito. Veja, o sacerdócio foi dado a Arão e a seus filhos, e eles são da tribo de Levi. Então, quem vai dar prosseguimento ao sacerdócio vai ser a tribo de Levi. E a tribo de Levi, ela estaria sendo mantida pelo povo, porque ela estaria sempre voltada à sua descendência, a servir o Senhor e a servir o povo. Então, não era coligado à parte de poder para uma ascensão política, porque ali quem era o maioral era o Senhor Jesus. Não havia um faraó, não havia algo a quem eles reverenciassem a não ser o nosso Deus. Então, nós estamos vendo aqui que do versículo 1 ao versículo 9 vai estar explicando um pouco de como o sacerdote deveria fazer essas ofertas ao Senhor, para que o nome do Senhor não fosse profanado. O versículo 3 diz assim: todo homem da vossa descendência, da descendência de Arão, em qualquer geração, nunca poderá estar em estado de impureza para fazer as ofertas de consagração, para ministrar ali no tabernáculo, né? Então, assim, toda doença contagiosa, lembra que havia principalmente na pele, corrimentos, líquido seminal, qualquer se tocasse num réptil, então ele ficaria impuro até o pôr do sol. Veja, isso valia tanto para o povo quanto para os sacerdotes. Só que para o sacerdote o rigor era muito maior. E o que nós podemos também observar, né? Que hoje se observa muito também o comportamento. Olha, vamos fazer um parêntese novamente. O Velho Testamento é sombra do Novo. Tudo aqui tem a simbologia da vinda de Cristo e da igreja, que hoje somos nós aqui na terra. Então, hoje, o Senhor olha muito mais para o nosso coração. Ele olha que é a fonte da onde sai todas as coisas. Agora, nós, seres humanos, nós tendemos a olhar o quê? O comportamento do outro. Olhar o que está na aparência do outro. Então, aqui se fala muito sobre a parte que está externa. Então, sobre o que? Sobre lesão na pele, sobre tocar em coisas impuras, sobre líquidos, né? Fluidos vindo do organismo, não tocar em coisas contaminadas. Então, tudo isso era o que? Para se manter puro na presença do Senhor, porque o Senhor só ia aceitar essa oferta
se houvesse o quê? Um comportamento aqui de pureza. E interessante que nós vemos lá, as primeiras ofertas feitas ao Senhor foi o que? De Abel e Caim. E os dois fizeram a oferta, e o Senhor se agradou de uma oferta e não se agradou de outra. Não, o Senhor não se agradou da pessoa que estava dando a oferta. Né? Então, aqui também nós vemos aqui, no Velho Testamento, está se falando bastante sobre a parte de tocar, de não se contaminar. E hoje, na Nova Aliança, lembre-se, o Senhor está falando do nosso coração. E aqui nós vamos ter agora que somente o sacerdote e as pessoas que eram servos e escravos dele poderiam o quê? Participar dessa oferta. Poderiam, porque lembra, quando se oferecia o sacrifício, uma parte, dependendo do sacrifício qual fosse, uma parte poderia ser para alimento também do sacerdote. Então, quem poderia estar comendo desse alimento? Servos e escravos do sacerdote, versículo 8. Tantos que ele comprou com os que nasceram na sua casa poderão também comer dessas ofertas. Agora, quem não poderia comer? Nós temos aqui no versículo 10. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Vamos ler primeiro. Somente o sacerdote e as pessoas da sua casa poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer, a não ser que sejam servos e escravos. Essa conotação de servos e escravo é bem diferente do que nós entendemos na nossa visão de hoje. Quando havia servos e escravos, eles participavam da família, eles participavam ali daquele clã. E também aqui se fala no versículo 13 sobre a filha do sacerdote. Diz aqui, todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou ser repudiada e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, ela poderá também participar do alimento. E nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. Então aqui já está bem explicadinho, né? Quando nós vemos sobre as ofertas, o que nos remete também, falando aqui se pode comer, não pode comer, isso nos faz lembrar também da ceia do Senhor. Simboliza muito a ceia do Senhor, porque a palavra nos instrui para que nós examinemos a nossa consciência antes de participar da ceia do Senhor. Porque até a palavra nos orienta que existem muitos fracos na fé, porque o que? Participam da mesa de forma ilícita. Então, nós não devemos chegar de qualquer forma na presença do Senhor. Devemos realmente nos apresentar, pedir perdão, também verificar se precisamos reconciliar com outras pessoas. Hoje, essas coisas não nos tornam impuros na presença do Senhor. E o Senhor quer que nós abramos nosso coração e falamos tudo o que vai nele e nos reconciliemos com as pessoas para que possamos nos apresentar na presença do Senhor de forma pura e participar da mesa. Porque hoje nós fomos comprados pelo seu sangue precioso e nós fazemos parte da família do sumo sacerdote que é Jesus Cristo. E hoje o Senhor nos chama a sentar à mesa dele, à comunhão dele, a participar da ceia. Então, como que nós vamos sentar essa mesa? Nós vamos sentar nessa mesa para ganhar bênção ou até para ganhar maldição. Dependendo da nossa condição, nós vamos estar ganhando maldição ao sentar nessa mesa, porque nós estamos ali com uma consciência impura. Então, que nós possamos nos apresentar ao Senhor e participar da mesa do Senhor de uma forma, não estamos dizendo que nós temos que ser perfeitos, mas nós temos que nos apresentar ao Senhor para que o Senhor lave. Até a oração do Pai Nosso diz, né, que nós devemos perdoar os nossos devedores como o Senhor tem nos perdoado a nós. Então nós temos que abrir nosso coração para o Senhor nos perdoar e nós também perdoar quem nos deve e nos reconciliar com quem nós não estamos bem. Agora do versículo 17 até
o versículo 30, nós vamos ver o que? A parte das leis quanto à oferta dos animais. Veja que aqui o Senhor sempre ressalta que o animal tem que ser sem defeito, puro. Então, o que nós podemos perceber aqui? Que somente o melhor deveria ser oferecido a Deus. Somente aquilo que vem de um coração grato e voluntário, a dedicação das melhores qualidades do nosso ser é aceitável a Deus. Aqui está prefigurando, está simbolizando um animal. Mas hoje o Senhor quer o quê? Um coração grato, um coração voluntário. Ele quer que nós ofertemos o melhor para Ele. Até os pagões daquela época achavam que os ídolos deles eram dignos de sacrifícios perfeitos e sem defeito. Quanto mais o nosso Deus, né? Então nós vemos aqui o quê? Que animais com defeitos não eram aceitáveis como sacrifício, porque não representavam o que? A natureza santa de Deus. Além disso, os animais não deviam ter qualquer defeito, ou melhor, podemos até falar, não deviam ter impureza. Por quê? Para prefigurar a vida perfeita e sem pecado de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele teve uma vida perfeita e ele não teve pecado algum. Então, quando damos o melhor do nosso tempo, pensa bem, quando damos o melhor do nosso tempo, o nosso talento, isso é tesouro a Deus, né? Então, nós estamos dando isso para o Senhor. E nós declaramos que o Senhor é verdadeiro e Ele é digno de adoração, e nós testificamos a dignidade da suprema grandeza de Deus. Que coisa gloriosa, né? Então, se a gente vê esse capítulo das leis quanto à oferta, do jeito que tem que ser, nós devemos refletir hoje, né? Como tem sido o nosso momento com o Senhor? Nós temos dado o nosso melhor para o Senhor, ou a gente começa correndo o nosso dia, correndo, e quando vê o dia passou e a gente não deu nem nosso tempo ao Senhor? A palavra de Deus diz, né, para a gente buscar Ele em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.